Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Quero dizer para vocês que a tia está com muita saudade de vocês. Estou orando por vocês e para que isso logo tudo passe. Em nome de Jesus vai passar e logo em breve estaremos fazendo nossas aulas presenciais. Amém? Mas vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é: o símbolo dos cristãos é o peixe. Nós iremos falar sobre o peixe. Só que antes de falarmos sobre o peixe, eu gostaria de deixar um versículo para você, lá em João 6, do versículo 1 ao 14. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastaram, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu pelos discípulos, e os discípulos, pelo que estavam assentados igualmente, também 2 peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolheis os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Essa passagem muito maravilhosa, né, que fala sobre a multiplicação dos pães e 2 peixes. Só, meus amores, que a nossa aula vai falar sobre o peixe, né? Aquele menino que estava naquele lugar com 5 pães e 2 peixes. Ele tinha 2 peixes no cesto com ele, tá bom? Vamos falar sobre o peixe, meu amor. Acabei de contar a história, né, que fala lá em João 6, capítulo 1 ao 14. Mas eu vou falar exatamente sobre o peixe, tá bom? Antes de eu falar exatamente sobre o peixe, vamos aqui uma rápida explicação. Jesus entregou o cesto aos discípulos e mandou eles entregar o pão e o peixe à multidão. Quanto mais pão e peixes os discípulos entregavam, mais pães e peixe eram multiplicados. A Bíblia diz que foram tantos pães e peixes que alimentou toda a multidão, e ainda sobraram 12 cestos de pães e peixes cheios. Meus amores, imagina só, no cestinho só tinha 2 peixes, e aconteceu um milagre tão grande que a Bíblia diz que foi muitos peixes, que sobraram 12 cestos cheios de peixe. Foi um milagre e tanto, né? Foi um milagre mesmo tremendo que o Senhor fez, não é verdade? Mas vamos falar sobre o peixe agora. Meus amores, o peixe é um símbolo cristão que representa a vida e cuja palavra em grego é isites. Representa a frase Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador.
Os cristãos, para se identificarem, desenhavam no chão o peixe. Assim podiam conversar sobre Cristo com outro cristão, sem correr o risco de ser atacado por um perseguidor. Hoje esse símbolo continua a ser usado por algumas denominações cristãs. Com o passar dos tempos, essa figura veio se associando ao cristianismo. O peixe é o símbolo que significa para os cristãos. Você pode imaginar aí, querido, que os cristãos, eles se identificavam desenhando no chão, né? Eles desenhavam, aí assim eles conversando com outro cristão, né? Sem correr o risco deles ser atacados, deles serem mortos, né? Então eles desenhavam. Por isso esse símbolo continuou até hoje, né? Para eles não ser mortos, não ser atacados, eles conversavam desenhando esse símbolo no chão, que era o peixe. É verdade? Eu gostaria de passar umas perguntinhas para vocês. Umas 3 perguntinhas para vocês responderem lá no grupo, tá bom? A primeira pergunta é: qual é o símbolo dos cristãos? A segunda pergunta: qual é o livro, capítulo e versículo que está escrito a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos? E faça uma bela ilustração de peixes. A tia quer que vocês façam um desenho sobre peixe, tá bom? Faça um belo desenho de peixes ou um peixe, mas bem bonito, tá bom? Que lá eu estarei dando ok nas tarefinhas de vocês, tá bom? A tia gostaria de fazer uma oração com você, tá certo? Feche os seus olhos e vamos orar, amém? Querido Deus, soberano Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa tarde, Jesus, que o Senhor nos prometeu. Muito obrigado por tudo, Pai. Senhor, abençoa essa criança que está orando comigo agora, Senhor. Obrigado por mais uma aula que o Senhor nos concedeu, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, vem fazer a tua vontade, Pai, na nossa vida. Nos livra, Senhor, dessas enfermidades malignas. Nos cobre com o teu sangue, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Vem fazer o teu querer na nossa vida e glorificado e exaltado é o teu nome. E amém, Jesus. Meus amores, até a próxima aula e um grande beijo. E a tia vai estar aguardando as respostas no grupo, tá bom? Tchau e até a próxima aula.